Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita minha língua, espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, amigos, hoje é a nossa 13ª aula do curso de Catecismo, e hoje, infelizmente, nós não contamos com a participação aí dos alunos que, em loco, assistem às aulas, por conta de uma incompatibilidade de horários. Possivelmente depois, a partir dessa aula, na próxima aula já, teremos a volta aí da participação dos alunos aqui em loco e ao vivo, né? O tema da aula de hoje é uma continuação da última aula, e nessa aula nós vamos continuar meditando a questão do credo, né? O creio central, né, na vida de um cristão, no qual um mistério nos é revelado e no qual também nós determinamos a nossa crença nesse mistério. E que mistério é esse? É o mistério da Santíssima Trindade. Tá? Então, hoje nós vamos tentar explicar um pouco melhor como funciona, né, essa questão da Santíssima Trindade na crença cristã. Vamos tentar avaliar o melhor possível a partir da linguagem racional. Vale lembrar aqui, já como aviso, e nós já devemos ter percebido isso na aula passada, é impossível explicar de modo convincente apenas com os limites naturais da razão. Tá? Esse mistério. Por quê? Porque esse mistério nos é revelado. Então, esse mistério pertence à natureza de uma verdade sobrenatural, podemos dizer assim. Ou seja, é necessário que a fé ilumine a nossa razão para que nós, a partir desse exercício meditativo e com auxílio principalmente da graça de Deus, principalmente da fé, né, dessa graça cedida por Deus, que nós consigamos cada vez mais, né, nos aprofundar nesse mistério da fé. Então, de antemão, é válido falar que não adianta você assistir a aula passada, nem essa aula, achando que vai conseguir resolver todas as dúvidas de cunho racional a respeito do que será explicado aqui na aula de hoje. Portanto, peço paciência de vocês e é necessário nos lembrarmos que, na medida que a gente vai meditando nisso em estado de graça, a fé vai nos revelando cada vez mais essa profundidade. Vale lembrar também que o mistério da Santíssima Trindade é, no fundo, um convite a nós fiéis para que nós participamos, né, dessa dinâmica de relação da Santíssima Trindade, coisa que nós vamos explicar um pouco melhor na aula de hoje. Tá? Mas, para começar, nós vamos ler novamente aqui o credo, né, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é o credo mais completo da Igreja, né, e que, inclusive, por conta de uma nova assinatura da CNBB, será o credo repetido, inclusive, nas missas novas. Tá? Então, eu vou ler aqui, com bastante cuidado, o credo novamente, e a partir daquilo que nós conseguirmos ler aqui, a gente dá prosseguimento à nossa aula. Ok? Diz o credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, mas não criado. Consubstancial ao Pai. E por ele foram todas as coisas feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e de novo há de vir, cercado de glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, que também é Senhor e vivificador, e procede do Pai e do Filho, e o é com o Pai e o Filho, adorado e glorificado. E foi ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então vejam, esse credo, ele nos traz, né, pelo menos relatado em termos de profissão de fé, né, o mistério da Santíssima Trindade. Primeiro, é necessário nós lembrarmos o que é a profissão de fé, né? A profissão de fé é um ato concernente à vida do cristão. Então, o cristão, ele é convidado a professar sua fé. Não só convidado, a fé do cristão aumenta, ou seja, a graça cedida por Deus aumenta dentro de nós, na medida em que também professamos a nossa fé, né? E a nossa profissão de fé, ela ocorre, né, praticamente em 4 grandes pilares. E o primeiro pilar é o credo. Existem outros 3 pilares, que são o Pai Nosso, né? Nós teremos aqui aulas nas quais nós vamos tentar explicar a profundidade do Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Então, nós professamos a nossa fé a partir desses 4 pilares, né? Nós estamos investigando, por enquanto, o credo, que basicamente é a síntese daquilo que nós acreditamos. Então, se uma pessoa, né, que tem uma vivência cultural diferente da nossa, nos pergunta, vocês cristãos, vocês acreditam no quê? Né? A síntese daquilo que nós acreditamos é o credo. É exatamente isso que eu acabei de ler aqui para vocês. Né? E esse credo, fundamentalmente, está dizendo que, olha, nós acreditamos na Santíssima Trindade. Ok? Diante disso, é necessário relembrar alguns aspectos da última aula. Quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós, de maneira alguma, estamos falando de 3 deuses. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em um só Deus. Esse creio em um só Deus é o centro da nossa fé cristã. Nós não acreditamos em 3 deuses. Nós acreditamos em um único Deus. Então, quando a gente fala em Santíssima Trindade, é necessário depurar esse termo dizendo o seguinte, olha, a Trindade é um e o um é a Trindade. Percebe já um mistério? Olha como isso é difícil de compreender logicamente, pelo esforço da razão natural. Então, nosso Deus é um. É um. É uno. E, ao mesmo tempo, é trindade. E a trindade, ao mesmo tempo, é una. Percebe a questão? O que isso significa? Né? Significa dizer o seguinte, no primeiro momento, ó, Deus é um, apenas uma única substância divina, uma única natureza divina, mas que procede a partir de 3 pessoas. Então, são 3 pessoas em uma natureza divina, em uma substância divina. Primeira coisa que nós devemos lembrar, isso não significa dizer que o somatório dos 3 dá a substância divina. Não é disso que o credo está falando. Cada uma das 3 pessoas é o Deus em plenitude. Então não há um somatório entre Pai, Filho e Espírito Santo que dá esse Deus único. Não, não é isso. Pai, Filho e Espírito Santo não são partes de um único Deus. Pai é Deus pleno, Filho é Deus pleno, Espírito Santo é Deus pleno. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar e não pode esquecer de maneira alguma. É assim, inclusive, desde a eternidade. Então não é que existe um Deus Pai, e esse um Deus Pai criou o Filho, e o Filho criou o Espírito Santo. Não é isso. Por que não é isso? Porque o verbo criar nos traz a noção de que, por necessidade lógica, o Criador é superior ao criado. Veja, Deus criou tudo que existe, Deus criou o universo. Deus é infinitamente superior ao universo. Então, quando nós falamos em Deus Pai e em Deus Filho, nós não estamos falando que o Filho foi criado pelo Pai. Pois, se fosse assim, teríamos que admitir que o Filho é inferior ao Pai. Isso não é dessa forma que o credo anuncia a fé. Não é dessa forma.
O Filho também é Deus pleno, então não é inferior ao Pai. Percebe a questão? É por isso que no credo se diz que creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Aqui que está a questão, ó. Gerado, mas não criado. Gerado, mas não criado. Então, o nascimento do Filho em relação ao Pai não submete à criação, mas sim uma geração. Geração. Geração não está no mesmo sentido de criação. Então, veja, a coisa funciona mais ou menos do seguinte modo. Deus Pai também é o intelecto divino, é o logos divino. E veja que interessante. Deus, refletindo sobre a si mesmo, gera o Filho. O Filho é como se fosse uma imagem da perfeição do Pai. Mas como o próprio Deus é perfeitíssimo, a sua imagem também é perfeitíssima. Ela não é inferior ao Pai. Percebe a questão? Daí o termo gerado, mas não criado. Gerado, mas não criado. Então, desde a eternidade, Jesus Cristo já existe por ser Deus pleno, enquanto Filho de Deus Pai. Então, há uma relação intrínseca entre Deus Pai e Deus Filho, que é convertida na ideia de um Deus único. Percebe a questão? Então, Jesus não é filho enquanto ser criado, pois se assim fosse, não seria um Deus pleno. E de Deus Pai e Deus Filho, procede o Espírito Santo. Então, novamente aqui, ó, a procedência do Espírito Santo não é criação. Não é criação. A procedência do Espírito Santo também ocorre desde a eternidade. O credo é bem claro. Ele diz, ó, Deus Filho é nascido do Pai antes de todos os séculos, assim como o Espírito Santo procede de Deus Pai e Deus Filho antes de todos os séculos. Percebe? Então, nem Filho e nem Espírito Santo são criados, mas o Filho é gerado, o Espírito Santo procede de Deus Pai e Deus Filho. Tá? Uma maneira de se explicar isso, que Santo Agostinho bateu muito nessa tecla, explicou de maneira magistral, é nós entendermos o seguinte, veja, o Deus único é Deus de amor. E como é que eu sei que Deus único é Deus de amor? Por um motivo simples. Deus poderia não ter criado nada e nos criou. E criou a realidade, nos criou a sua imagem e semelhança. A única explicação que nós encontramos para isso é porque Deus é amor. E assim também foi nos revelado. Agora veja, Deus sendo amor supõe, além do amor, o amante e o amado. Então nós temos aqui uma dinâmica divina que nos explica um pouquinho, de maneira um pouco mais pedagógica, a Santíssima Trindade. Deus Pai ama o Filho, Deus amado. E a procedência da relação entre amor é o próprio amor, o Espírito Santo. Então você tem um amante, Deus Pai, você tem um amado, Deus Filho, e você tem um amor, Deus Espírito Santo. E veja que coisa bela. Como a Santíssima Trindade é uma revelação do próprio Deus, é também um convite para que nós possamos participar desse amor divino, que é um amor perfeitíssimo. Então veja como o amor de Deus transborda desde a Santíssima Trindade, nos convidando e nos chamando para participar desse amor. Então, na verdade, a revelação da Santíssima Trindade, apesar de ser um mistério em relação à compreensão da nossa razão, é um convite para o aumento da fé. É um convite para participarmos desse amor perfeitíssimo. Se você analisar bem, isso é muito bonito. Né? Uma outra maneira da gente compreender essa questão da Santíssima Trindade é quando nós observamos as características centrais desse Deus único que nos foi revelado. Deus único que é onipotente, onisciente, onipresente. Então veja, Deus é onipotência enquanto princípio não temporal, anterior à criação, mas que por ser onipotente
criou tudo que existe. Potência criativa, onipotência. Criou tudo que existe. Cria tudo que existe. Atualiza a sua vontade no mundo criado. Eis o Deus Pai, esse princípio não temporal, esse princípio que fundamenta tudo que existe desde antes dos séculos. Mas esse Deus que também é onisciente, que é o verbo. Verbo é sinal de inteligência. Nós, seres humanos, quando comunicamos uma ideia, nós verbalizamos uma ideia. E essa inteligência divina, que é o próprio verbo, é o verbo encarnado, é o Filho. É a onisciência. O Filho que sabe de tudo. O Filho que compreende tudo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a verdade. Portanto, eu tenho a ciência de todas as verdades. Pois eu sou a verdade. Vai nos dizer Cristo. Então, Deus Pai, princípio não temporal de onipotência, Deus Filho, intelecto divino, verbo encarnado, a onisciência divina. Olha como isso é interessante. E a onisciência divina de Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, verbo encarnado, o próprio intelecto divino, o logos divino, olha que coisa formidável, já nos mostra como funciona, pelo menos em aparência, pelo menos num primeiro momento, como funciona o intelecto divino. Porque Deus, diferente de nós, Deus, quando pensa em algo, esse algo existe desde sempre. Esse algo existe desde sempre. É diferente de nós. O nosso intelecto ele funciona de um modo totalmente diferente. Ó. Nós olhamos a realidade criada e tentamos adequar o nosso pensamento a essa realidade criada. Isso é pensar uma verdade. Mas veja, como nós somos seres imperfeitos, nós podemos, inclusive, pensar a mentira, que é pensar e verbalizar algo em desacordo com a realidade criada. Em Deus não tem essa contradição, não há mentira. O verbo encarnado não mente, pois ele é a onisciência de todas as verdades, por ser o criador de todas as verdades. Então, tudo que Deus pensa existe. É verdadeiro? É o verbo encarnado? E ainda, Deus move a criação. Move a criação. Deus, o Espírito Santo, Deus pleno move a criação. Eis a onipresença de Deus, movendo a criação a todo momento, em todos os lugares, em todos os tempos. É a moção da criação. Então veja, a onipotência de Deus, Deus Pai, princípio não temporal, criador de todas as coisas. A onisciência de Deus, Deus Filho, verbo encarnado, intelecto divino que é e compreende todas as verdades. E o Deus onipresente, o Deus Espírito Santo, que está presente em toda a criação e move toda a criação. Essa é uma outra maneira de tentar explicar o mistério da Santíssima Trindade. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Uma outra maneira da gente tentar entender a Santíssima Trindade é quando essa Santíssima Trindade se desdobra, como quando se Deus, Santíssima Trindade, se desdobrasse e efetuasse na criação uma espécie de pedagogia direcionada a nós cristãos, que nós chamamos no catecismo de pedagogia divina. Veja, Deus não apenas cria o mundo, mas ele age no mundo. E agindo no mundo, ele vai efetuando sua pedagogia divina, para que nós, cristãos, possamos conhecer de maneira cada vez mais profunda os mistérios da fé. Então veja, Deus Pai onipotente, onisciente, onipresente, Deus Filho onisciente, onipotente, onipresente, Espírito Santo onipresente, onipotente, onisciente. Deus pleno Pai, Deus pleno Filho, Deus pleno Espírito Santo, Deus pleno Santíssima Trindade, que se desdobra na criação, nos informando através de uma pedagogia divina. E como é que se ocorre isso? Primeiro, quando observamos a criação. Veja que coisa maravilhosa. A criação possui uma ordem. Essa ordem foi determinada pelo próprio Deus Pai.
o Criador onipotente. Então, a criação nos traz vestígios do Deus Pai. Deus Pai é o Criador. Mas vejam, nós vivemos dentro dessa ordem criada e, por possuirmos livre-arbítrio, nós também desobedecemos a ordem criada. Desobedecemos a ordem da nossa própria natureza. Nós pecamos, nós erramos, nós nos atentamos contra a ordem da criação. Nós nos atentamos contra Deus Pai. No entanto, Deus pleno, Deus Filho, além de Criador, Deus é também Redentor. Então veja que pedagogia divina belíssima. Deus Pai cria, coloca ordem no mundo. Nós desobedecemos a ordem. No entanto, Deus é o nosso Redentor. O Deus pleno, Deus Filho, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja a pedagogia divina, que nos informa com uma ordem, e mediante a desobediência dessa ordem, vem Deus nos render, retirar os nossos pecados. Porque Deus é Redentor, Deus Filho, o Verbo encarnado. E ainda assim Deus, na sua pedagogia divina, nos convida à santificação. Deus, Espírito Santo, que nos move à santificação, que quer mover a nossa vontade e o nosso intelecto, que quer fazer crescer dentro de nós a fé, a esperança e a caridade, movendo as nossas ações em direção à santificação. Então Deus cria o mundo, nós desobedecemos. Deus nos traz a redenção pelo Filho, e Deus move a nossa vontade e o nosso intelecto. Deus Espírito Santo. Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Deus Espírito Santo Santificador. Olha como isso é belo. Eis mais uma maneira da gente trabalhar essa questão da Santíssima Trindade. E para a gente trabalhar mais um objeto presente no credo, é necessário apelarmos um pouco à filosofia. Porque o que acontece? Isso aqui é muito importante. Na medida que os concílios da Igreja Católica eles foram acontecendo, né? Concílios, para quem não sabe, são conselhos nos quais os doutores da Igreja, principalmente nos primeiros concílios, estavam tentando lhe dar uma forma final à doutrina. Nós temos que lembrar que, apesar de Deus se revelar a nós, tanto através da criação como através da revelação divina presente nas Sagradas Escrituras, nós somos seres imperfeitos. Então é necessário que possamos pedir a graça da fé de Deus para que, iluminando a nossa inteligência, a nossa razão, nós possamos compreender essas verdades reveladas, que são de uma instância sobrenatural. Então o ser humano, mediante a ajuda da graça e mediante também o seu esforço intelectual, ele foi dando forma a essa doutrina em vários concílios. Então, nesses concílios, eram convidados vários doutores, intelectuais e filósofos da Igreja. Então, a Igreja Católica, diferente de outras designações religiosas, sempre olhou com muito bons olhos o esforço intelectual do homem em tentar explicar as coisas. Tá? Por exemplo, quando você analisa os episódios históricos da catequização da Igreja em relação aos bárbaros, aos pagãos, você vê esse apelo à razão. Né? Quer ver? Vamos pegar aqui o maior doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino, no qual o catecismo é baseado. Santo Tomás de Aquino percebeu que há uma linguagem, né, muito comum entre ele, enquanto cristão, e os gentios e os pagãos, os não cristãos. E que linguagem comum é essa? A linguagem racional. Então, a razão é uma boa ferramenta para a catequização, que é o que estamos tentando fazer aqui, inclusive nas aulas do curso de catecismo. Então, veja, esses concílios, principalmente os primeiros, eles foram esforços racionais para ir dando forma à santa doutrina. O credo, por exemplo, esse que nós lemos no início da aula,
Ele não se chama símbolo niceno-constantinopolitano à toa. É porque está relacionado aos dois primeiros concílios, de Nicéia e Constantinopla. Percebe a questão? Então, a igreja sempre soube usar essa questão da linguagem racional para tentar explicar algumas verdades da fé da melhor maneira possível. Então, veja que o cristianismo ele foi crescendo, mesmo com as perseguições lá no início dos romanos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que é o principal motivo, é que a mensagem trazida por Cristo era uma mensagem muito forte, que apelava ao testemunho. Veja, é a única religião que Deus vem até os homens. Deus Filho, Verbo encarnado. Então, assim, é uma força comprobatória muito forte. Então, os testemunhos, principalmente das fontes primárias, né, dos testemunhos oculares, eram testemunhos muito fortes. Isso fez o cristianismo crescer em quantidade e em qualidade, por mais que houvessem perseguições seguidas de morte, ditadas pelo Império Romano. No entanto, um outro motivo é que a igreja sempre utilizou e lançou mão da filosofia, de uma linguagem racional que pudesse universalizar a mensagem, o evangelho. Né? Isso é um ponto muito favorável à catequização em relação à Igreja Católica, à religião cristã. Então, quando você olha aqui o credo, do jeito que nós lemos, vocês vão ver vários termos que apelam a uma filosofia e exigem de nós uma racionalidade. Quer ver? Vamos pegar aqui alguns termos. Ó. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. De todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, veja, esses dois termos, coisas visíveis e coisas invisíveis, são termos de apelo filosófico. É sério. Não é, quando ele fala coisa invisível, ele não está falando apenas da ação da graça, mas está falando, inclusive, de princípios filosóficos metafísicos, que você não consegue captar usando os cinco sentidos, mas você tem que usar a razão. Então, logo na primeira parte do credo, já deixa claro o seguinte, olha, você está aí olhando com sentidos a realidade material, mas essa realidade material ela é toda ordenada por princípios imateriais, por coisas imateriais, que para você alcançar, meu amigo, você vai ter que se esforçar racionalmente. Percebe? Por exemplo, que não cabe a gente falar aqui tanto, mas eu tenho que citar o princípio do ser. São Tomás de Aquino diz, olha, as coisas criadas participam do ser. O que é o ser? Você não vê o ser. O ser só pode ser captado intelectualmente. Ó. É um princípio filosófico que é trabalhado desde a antiga Grécia, desde os filósofos pagãos. Ó. Então, olha que interessante. A igreja, cristianismo, ele se apropria dos termos filosóficos sem nenhum tipo de nojo em relação ao fato de que os termos filosóficos vêm de um paganismo, mas fala assim, não, aqui houve um uso da razão perto da sua perfeição. Não há problema nenhum, porque isso é a verdade. Por exemplo, o princípio do ser, que é citado pela primeira vez por Parmênides, na filosofia pré-socrática. Percebe a questão? Então, o próprio credo, na primeira parte, está dizendo, ó, existe um princípio imaterial que nós só conseguimos captar com a razão que ordena o mundo material. E continua o credo. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Então, ó, nascido do Pai desde a eternidade. Século aqui supõe tempo. Século aqui é o tempo. O que é o tempo? Isso é mais um conceito filosófico. O tempo é um acidente explicado pela duração do movimento. Então, veja bem, enquanto existem coisas materiais, essas coisas materiais, por serem materiais, se transformam. E se elas se transformam dentro de uma duração. Essa duração nós chamamos de tempo. Quando se diz que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, está dizendo o seguinte, olha, Cristo não foi criado a partir de um movimento. Cristo existe desde sempre, desde a eternidade. E o que é a eternidade? Filosoficamente falando, poderia dar aqui algumas interpretações para a eternidade, mas vou escolher uma. Eternidade é justamente a ausência do tempo. Antes mesmo do mundo material ser criado,
Deus já é. Ele não foi nem vai ser, porque ele não está no movimento, ele é. Ele é eterno. Cristo é eterno. Existe desde sempre. Desde antes do tempo. Desde antes dos séculos. Ó. Termo filosófico, novamente. E continua. Deus de Deus, luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, mas não criado. Consubstancial ao Pai. Isso aqui é um termo filosófico. Ó. Consubstancial ao Pai. Então não está falando, ó, Jesus é parte do Pai ou Jesus foi criado pelo Pai. Não, Jesus é consubstancial ao Pai. O que significa isso? Aqui cabe um apelo filosófico à nossa aula. Peço paciência, mas é necessário. Tá? Existem dois conceitos filosóficos importantíssimos para nós compreendermos isso, que são os conceitos de substância e acidente. Eu tenho que compreender isso para entender o que significa o termo consubstancial. Tá? E também para a gente lembrar, ó, a Santíssima Trindade, ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três pessoas de uma mesma substância divina. Então eu tenho que saber o que é substância. Tá? O que seria substância? Substância é algo que existe em si mesmo. Substância é algo que existe em si mesmo. E acidente é aquilo que não existe em si mesmo, mas existe em outra coisa, em outro ente. Darei um exemplo. Okay? Darei um exemplo. Eu, Roberto Varela, eu sou uma substância. Agora, o meu cabelo, a cor da minha pele e a minha altura são acidentes. A cor do meu cabelo não existe sem o cabelo, que por sua vez não existe sem uma substância. A cor da minha pele não existe sem a minha pele, que por sua vez não existe sem essa substância. A minha altura também. A minha altura só existe porque antes existe uma substância que possui altura. Não existe uma altura que existe em si mesma. A altura é sempre a altura de alguma coisa. Então, os acidentes, eles existem, mas não existem em si mesmos. A substância, ao contrário, existe em si mesma. Então, veja, Deus Filho é consubstancial ao Pai. Deus Filho, Deus Pai, duas pessoas, no instante consubstanciais. Uma substância única, um Deus único, que existe em si mesmo. E Deus único ainda não é uma substância como nós. É uma substância especial, que além de existir em si mesmo, existe também por si mesmo. Nós somos substância, porque existimos em nós mesmos, mas não existimos por nós mesmos. Por quê? Porque nós somos efeitos de uma causa anterior. Como Deus existe sem uma causa anterior, visto que ele é a causa de todas as causas, ele é uma substância que, além de existir em si mesmo, por isso substância, também existe por si mesmo. São questões complicadas, mas isso já nos mostra que a igreja, de maneira alguma, joga o esforço da razão humana no lixo. Porque isso é um termo claramente filosófico. Consubstancial ao Pai. Então, veja, Jesus não é um acidente de Deus Pai. Jesus é consubstancial ao Pai. Pessoas diferentes de uma mesma substância divina. Percebe a questão? Veja, quando eu olho para uma substância qualquer, sei lá, uma árvore. Uma árvore é uma substância, existe nela mesma. Mas veja, a cor da folha ou a própria folha já não é uma substância. A substância ela é sempre anterior aos acidentes, porque os acidentes dependem da substância para existir. Então, nesse sentido, Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, Jesus não é um acidente do Pai. Jesus é Deus pleno. Assim como o Espírito Santo é Deus pleno. Três pessoas distintas de uma mesma substância. Percebe a questão? E continua o credo. Por ele,
todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação, Jesus desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Novamente, ó. E por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo. Deus Pai que ama, Deus Filho amado. Deus Filho amado pelo Pai amante e que procede pelo amor, Espírito Santo. Veja que coisa belíssima. Então o credo ele não está disposto de forma aleatória. Logo, na segunda parte, já mostra uma dinâmica sob o olhar do homem. Dentro da economia da salvação do homem, como é que a coisa acontece? Como é que a coisa acontece? E continua. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Belíssimo. Por nós. O credo deixa claro. Por nós, Jesus Cristo foi crucificado. Então agora eu tenho um redentor. Agora, no sentido temporal humano. No entanto, desde a eternidade, ele é o redentor. Veja como isso é belo. Então, veja como a perfeição da Santíssima Trindade una e trina aparece para nós. Deus cria, mas Deus também rende, salva, é redentor. Morre pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Cristo ressuscita. Necessariamente ressuscita. Ele ressuscitou. Porque se ele não ressuscitasse, ele não seria Deus pleno. Jesus Cristo seria um falsário, seria um mentiroso. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a comprovação sob o olhar humano, Deus não precisava fazer isso, mas sob o olhar humano de que ele é o Deus pleno, pois assim Deus quis se revelar. Então veja a importância do credo. E continua, e subiu aos céus onde está sentado à direita de Deus Pai. Belíssimo. De novo mostrando. Veja, o desenho da Santíssima Trindade. Deus Filho gerado pelo Pai. A Santíssima Trindade em sua dinâmica divina se apresentando aos homens, pois assim foi revelado. E continua o credo. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O reino de Cristo não terá fim. E não pode ter fim. Porque se ele é da eternidade, de uma natureza eterna, o tempo, ou seja, a realidade material, é subalterna à eternidade. Então, por justiça divina, é necessário julgamento. Vai julgar os vivos e os mortos. Todos os homens serão julgados, justamente pelo fato dos homens, apesar de terem, por uma benevolência divina, uma alma imortal, todos os homens terem sido criados e, portanto, subalternos ao julgamento divino. A justiça divina é perfeita, o que obriga um juízo também perfeito. Então, o homem, existente no tempo, que age conforme a construção da sua própria história, mediado pelo seu livre-arbítrio, ele age se fechando ou se abrindo para a graça. Na medida em que ele se fecha para a graça, a justiça divina será negativa. Em que sentido? Pelo próprio amor aos homens, ela vai bater na biografia daquele indivíduo humano que se fechou para a graça e vai permitir ao homem isso mesmo, permitir ao homem a existência infernal por toda a eternidade. Por justiça divina. Porque, no fundo, quem está escolhendo o inferno é quem? Sou eu mesmo, ao me fechar pela graça. Visto que somente Jesus Cristo me salva. Então, quando eu começo a achar que o mundo, a criação, gira em torno de mim, gira em torno da minha existência, eu estou querendo ocupar o lugar do Criador, pô.
Ao invés de eu conceber a minha alma como imortal, eu estou me concebendo como a própria eternidade. Isso é um erro de conotação justa. Estou desajustado à minha natureza. Eu não sou um ser eterno, eu sou um ser imortal. Então não tem como, através de um ato soberbo, eu achar que eu mesmo vou me salvar. Isso é se fechar para a graça. Por isso há o juízo. O juízo é uma confirmação da justiça divina. Então o que eu faço? Visto que Deus, a partir da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é também misericordioso, eu tenho que apelar à sua misericórdia, para que, através do Espírito Santo, ele mova a minha vontade, ou seja, salvo. Agora, se eu me fecho para a ação do Espírito Santo, para a ação da graça, para a ação de Cristo, para a ação de Deus, se eu me fecho para a ação de Deus único, se eu me fecho para a Santíssima Trindade, sua pedagogia divina, eu estou dizendo o seguinte: eu sou responsável pela minha salvação. O que eu vou encontrar? Um julgamento negativo. Vou encontrar a existência infernal por toda a eternidade. E continua o credo. Creio no Espírito Santo, que também é Senhor e vivificador. Deus pleno, Espírito Santo, ele me vivifica. Ele me dá a vida, ele move a minha existência. Ele move a minha vontade, ele move o meu intelecto. Ele faz crescer dentro de mim a minha fé. A fé, a esperança e a caridade. E me movendo, eu o amo cada vez mais. Porque a finalidade da existência humana, sendo o ser espiritual, é amar o próprio Deus. Então o Espírito Santo me vivifica em direção ao amor, a participação do amor da Santíssima Trindade. Então, quando eu estou orando em estado de graça, me abrindo para a graça, o Espírito Santo me move e me movimenta para que eu me misture com o amor da dinâmica das três pessoas da Santíssima Trindade. Olha como isso é belo. Isso é um grau máximo de intimidade entre o homem e Deus. E continua. O Espírito Santo, Senhor e vivificador, e procede do Pai e do Filho. E juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele procede do Pai e do Filho. Ele não é criado, ele procede. O próprio desdobrar do Pai e do Filho é o Espírito Santo, ou seja, é o Deus único, é o Deus pleno. E foi ele quem falou pelos profetas. Então veja, quando você analisa nas Sagradas Escrituras a vida dos profetas, o que sai da boca dos profetas é a moção do Espírito Santo. É o próprio Deus falando. Vejam como isso é belo. E continua. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Creio na igreja una. Não há outra igreja. Não há outra igreja. Há uma igreja que confessa esse credo, que confessa uma santa doutrina. Ela é santa, porque ela é a esposa de Cristo. Que ela é a presença visível do Cristo aqui na Terra, com os seus sacramentos, com a sua doutrina, com a biografia dos santos, com a inteligência dos doutores da igreja. Ela é santa, porque o que sai da boca, sai das ações, o próprio sacramento, os convites que a igreja nos faz, tudo isso é o Espírito Santo agindo. É o próprio Deus. Se há uma relação matrimonial entre a igreja e o próprio Cristo, eles se tornaram um só. Então ela é una e santa. E é católica. Católica significa que ela é universal. Ela é universal. Ela é para todos os homens. Se você tem toda a narrativa do Antigo Testamento, a eleição de um povo, a partir de Cristo, numa visão temporal meramente humana, a partir do Filho que age, ela é católica, ela é para todos, para os gentios, para os pagãos, para os ateus. Ela é católica. Pois é Cristo que salva. Salva a todos.
Então, a partir de Cristo, nós temos a possibilidade universal da salvação. Por isso, católica. Então, é dever do cristão levar a palavra de Cristo aos não cristãos. Isso é catequizar, isso é viver a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja. Católico, ó, o mesmo princípio de categoria. Categoria significa algo universal. E apostólica, ou seja, é essa igreja que procede de uma continuação apostólica, desde os primeiros apóstolos até hoje, passando pelos bispos, pelos pontífices da igreja, que são apóstolos de Cristo. Ó. Então, é uma mensagem que nunca se perde. Não é um telefone sem fio, porque o Espírito Santo age pela igreja. Então, é apostólica. É a mesma verdade desde o início até hoje. Por isso que os milagres de Cristo não cessam de acontecer. Porque eles também são um apelo à testemunha ocular, que continua a jorrar como uma fonte de água viva. Por isso é apostólica. A verdade dos primeiros apóstolos presentes no dia de hoje. Continua o credo. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. Então veja, aqui há um destaque a um sacramento que é o batismo. A partir do batismo, você é filho de Deus. Você é filho adotivo de Deus. Não filho enquanto gerado, mas filho criado. Filho adotivo de Deus. E é justamente pelo batismo que nós nos abrimos para a graça. A graça, a fé age em nós. São inseridos no ato do batismo as virtudes teologais. Vamos falar em alguma aula aí para frente. A fé, a esperança e a caridade. Isso vai germinando dentro de nós à medida que a gente vai se abrindo para a graça. Então, o batismo é a porta de entrada. Somente através do batismo é que os meus pecados podem ser remidos. É que Jesus Cristo pode agir por mim. Então, o batismo é a causa eficiente da salvação. Olha como isso é importante. Olha como é importante ser cristão e como isso aumenta a nossa responsabilidade de levar a palavra de Cristo para outras pessoas, para que elas possam ser batizadas, para que elas possam se tornar filhas adotivas de Cristo. E continua. E espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Então, veja, até o nosso corpo será ressurrecto, voltará à vida como corpo glorioso. É uma promessa do credo. É a manutenção da esperança, dessa virtude teologal infundida na nossa alma. E a vida do mundo que há de vir. Que mundo é esse? É o mundo pós-temporal, o mundo sobrenatural, o mundo da eternidade. Veja que belíssimo. Aqui cabe até uma ironia, né? Se não fosse o pecado original, teríamos o paraíso na Terra. Devido ao pecado original, Deus revelado a partir do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos traz a possibilidade da salvação e de uma vida, de um mundo que há de vir, sobreterreno, os céus, a eternidade. Então vejam a riqueza do credo. Vejam a riqueza do credo. Por isso que é importante, para a gente já caminhar para o encerramento, a meditação profunda, constante do credo. Bem, é isso. Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado. Peço desculpa aí aos alunos que não estiveram presentes por conta da incompatibilidade de horários, tá? E se tiverem perguntas, pode perguntar aqui pelos comentários do YouTube, que eu responderei da melhor maneira possível. Ok? Faremos então a oração final e caminharemos para o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.